Olá mundo, eu sou o Daniel Maciel, bem-vindos aqui ao canal e hoje é dia de dicas da programação com José Postiga. Olá José, mais uma semana, é verdade? Olá, Tudo bem? mais uma semana, Pronto, mais uma dica. mais uma dica, se não sabes que rubrica é esta, então todas as semanas eu e o José Postiga vamos nos juntar e vamos dar dicas de programação, nada, não tem a ver com linguagens, com tipos, pode ser qualquer coisa, pode ser, o Postiga tem total liberdade, e por isso eu vou questionar já aqui com algum receio. José, qual é a dica desta semana? Ok, a dica desta semana é refactor. Mais Refactoring. especificamente, refactor de software legacy, ou considerado legacy. Então, duas perguntas, mas antes delas, Uhum. vamos ao segmento. Explica lá isso à Bia. Que é isso de refactoring? Explica isso a um bebé de 1 ano. Desculpa lá, mas explica lá isso. Boa sorte, boa A sorte. Eu vou tomar mítica. um. Ok. O que é via refactor é quando tu destróis o quarto dos teus pais com brinquedos, ok? E depois voltas atrás um tempo e tentas reorganizar os brinquedos um bocadinho melhor que aquilo que estavam. Ok. Pronto, eu acho que se calhar a Bia Mas pode começar a continua entender isso. desarrumado. É, continua desarrumada, é isso? Então estás-me aqui a dizer o quê? Que refactoring de código é pegarmos no código, apagar tudo e fazer tudo novo? Não. Muito pelo contrário. Uhum. Eu gosto muito de discutir este tópico do refactor porque quando eu digo, quando discuto isso com alguém, a primeira interpretação de refactor é mudar nomes de funções, mudar variáveis, mexer no código numa forma tipo, muito centrado no código em si. Uhum. Refactor é um bocadinho mais do que isto e é preciso um bocadinho mais de cuidado. Por isso é que eu também especifiquei a nível de legacy, porque epá, no nosso dia a dia, à E o medida que é que vamos isso de desenvolvendo legacy? software, nós vamos fazer. Explica lá Já isso vou à lá Bia. chegar. Explica lá isso à Bia. Ok, há uma frase que eu ouvi durante a minha carreira que é código legacy a todo aquele que não tem testes. Porque quando geralmente falamos desta palavra legacy, muitos programadores quase que lhe arrepiam os pelos dos braços, estás a entender? Porque ninguém quer mexer em legacy, toda a gente só quer mexer em coisas novas, excitantes, greenfield Uhum. projects, mas a questão é que a maioria ou os desafios que mais me chamaram a atenção na minha carreira ter tudo relacionado com o chamado código legacy, ou com outra palavra, código legado. Uhum. A parte do refactor de código legacy é quase uma ciência, no sentido de que, e aqui vem a minha dica, se forem fazer refactor de código legacy, há pelo menos duas coisas a fazer antes de sequer tocar no código. Ok? Uma delas é consultar qualquer documentação que possa existir, se existir, e faço referência para a dica da semana passada. Ok. Peguei no Segundo card. é conseguir, se possível, consultar alguém que tenha intervido nessa parte, que vão agora fazer refactor, de forma a poder fazer o levantamento de conhecimento de produto, Uhum. ok? Para antes de fazer o refactor, se conseguir entender todo o contexto de como é que as coisas ficaram. E lá está. A Sim, documentação ajuda a dar esse contexto, pessoas sim. que interviram Mas, no projeto ajudam a dar esse contexto. mas ó, Portiga, recuando um Falta o pouco. segundo. eh, Ok, então, mas termina. Eu depois reformulo a Ok, questão. e a nível de segundo, depois de entendermos todo esse contexto, o porquê de existir a nível de produto, então colocar um bocadinho de coverage de teste, ou o coverage de Uhum. teste necessário que possa faltar, porque às vezes as pessoas a fazer os trabalhos não metem o coverage eh, para todas as opções, mas certificar de que existe um coverage e que está no nível aceitável, que dê confiança para assim, sim, Ok. começar a mexer no código, Isso, tendo algum conforto de que não vamos partir nenhuma lógica teve importante. nada. Sim, mas recuando, era isso que eu tinha a questionar. Quando Sim. é que se justifica fazer refactoring de um código? Quando é que, ou em que contextos é que nós temos que parar e dizer, opá, vamos ter que refazer isto? Uhum. E teoricamente está a Ok. funcionar, não é? Eu acho que muitos programadores conseguem todos associar de um modo geral àquele ponto em que epá, já não consigo mexer mais nisto, Uhum. vamos ter que refazer o código.
ok? Isto é o primeiro indicativo de que estão a trabalhar com código legacy, ok? E lá está, a Purcon não tem vindo a fazer documentação, porque Uhum. perderam o contexto, tem pessoas novas agora a entrar na equipa, ou voltam 6, um ano depois para refazer alguma coisa que está ali quietinha e que sempre funcionou e agora até tem que adicionar alguma funcionalidade, e chegam lá e, tipo, Yep. parece aquele meme Onde é que eu me vou do John virar? Travolta, tipo, onde é que Exato. eu estou, não é? Por onde é que eu começo? Como é que isto Exatamente. funciona? Uhum. Por isso é que só temos, na minha perspectiva, só temos código legacy quando efetivamente não temos formas de referenciar o ponto em que ficou no passado. Sim. Ok? A partir do Há momento em que uma outro. equipa que tenha cuidado, nunca vamos Sim. ter problemas com Sim. Há código outras legacy. situações que podem acontecer, obviamente. Por exemplo, estou-me a lembrar, olha, tive esta situação, se nós queremos evoluir, por exemplo, a versão do nosso PHP, queremos deixar o nosso PHP 5.6, queremos ir para o nosso PHP 8. Há ali código que já está quebrado, há coisas que vão ser copiadas. Se calhar aí temos que olhar e vamos ter que refazer isto, Uhum, não é? Às vezes não é só uhum. porque realmente o programador não está a conseguir desenvolver nada, ou não está a conseguir desenvolver uma nova funcionalidade, mas também porque a própria tecnologia evolui e as coisas também têm que evoluir de certa forma nesse contexto. E nós assistimos, principalmente no PHP nos últimos anos, assistimos a algumas transformações que foram existindo com as questões do PHP e o código depois também tem que acompanhar e há coisas que tiveram que ficar nas décadas passadas. Não é? Pronto, mas lá está, volto a sublinhar, isso só acontece quando efetivamente não há uma intervenção ativa nesse sistema, porque Sim, se tu claro. estiveres a trabalhar no teu projeto diariamente, é normal que trabalhes em diferentes áreas, ok, Uhum. num determinado tempo, e há áreas que ficam maduras o suficiente que não tenhas que mexer, mas há sempre alguma manutenção rotineira que nós temos que fazer. Sim. Ok? Mas para os casos em que fica ali em hibernação, porque é Uhum. uma área que já funciona, está funcional, não é preciso mexer, não há nada no roadmap planeado para o mexer, nós tendo, lá está, o contexto, não é? Não é por nada quando fazemos um backup do nosso, sei lá, sistema de ficheiros, não é? O que vai acontecer é se gerar um determinado arquivo que guarda o contexto àquela Uhum. data, que aí o computador nunca vai, não quero saber disto para nada, e depois passado uns tempos, olha, vamos buscar aquele backup que eu disse para guardar já há algum tempo atrás, e chega lá e diz, oh, não tenho documentação, não tenho como me guiar. Claro, Portanto, claro. E agora, desde que então, tenhamos isso, nunca vais ter problemas, nem nunca vais sentir que estás a trabalhar num código legado e a priori nunca vais ter aquele ponto de temos que refazer este trabalho porque ou ninguém entende, ou está muito complicado, sim, sim, sim. está difícil de gerir. Mas agora que já percebemos então o que é que nos poderá levar a ter que fazer refactoring de um código, a minha questão agora é que perfil é que o programador tem que ter para fazer essa operação? Um programador júnior, seja isto que for, já falamos aqui no canal, tem essa Certo. capacidade, tem que ser alguém com mais experiência, com outras visões. Que perfis ou que técnicas é que o programador tem que explorar para conseguir implementar e não fazer novamente as neiras no código? Certo. Mais uma vez, vai depender do contexto em que estás, em que esse programador está. Ok? Tem imensas coisas que podem jogar contra essa Uhum, operação. Se não tiveres documentação e testes, vai ser muito difícil um programador considerado júnior, nem que seja júnior a nível de entendimento do produto que está a uhum, intervir, fazer o que quer que seja. Porque vai surgir dúvidas, vai tentar entender, e se eu mexer nesta funcionalidade, no que é que vou partir claro. ou o que é que eu vou mudar, quais é que são as consequências. Tudo vai se resumir às consequências da nossa intervenção e ao objetivo Uhum, que queres chegar. Mas se tiver testes, já ajuda. Portanto, um júnior já se sente capaz porque sabe que se mudar alguma coisa de forma errada, tem dois, três, um coverage que lhe vai dizer: olha, erraste, estávamos à espera uhum, disto e mudou. uhum, Portanto, continua a ter um perfil, necessita de um perfil de explorador, obviamente, não pode ser uma pessoa que não gosta de explorar, não se gosta de atirar para o meio da selva, neste contexto em que não tem muita mais orientação para além de code coverage. Se por acaso estiveres num mundo perfeito, eu sei que muitas vezes é difícil de estar, mas se tivermos a tal preocupação que falamos na semana passada, de ir documentando as coisas, guardando as padrinhas que vamos, não é? Deixando aquelas migalhinhas de isto, nós fizemos isto desta forma por estas razões,
Então, um júnior que, obviamente, gosta de programar e que tem o mínimo perfil de programador, consegue ler, consegue Até entender, porque é tem bom, documentação, tem porque já, testes, está à vontade. exatamente, e até porque é bom para ele desenvolver as suas capacidades, porque está a ver algo que foi feito e o raciocínio que foi utilizado, ele agora só tem é que pensar como é que eu posso fazer isto melhor É, e pela e minha mais experiência, organizado, eu não é? posso adiantar, exato, eu posso adiantar que pela minha experiência, o maior atrito que existe entre de programadores a irem trabalhar com, mais uma vez, código legacy, é mesmo a falta de suporte a nível de conhecimento do contexto daquilo existir. Porque é que existe, porque é que está assim, porque é que se tomou esta decisão, a gente consegue, mais uma vez, conseguimos interpretar, um programador consegue interpretar o código, consegue ler, consegue funcionalmente entender o que é que está a acontecer na base técnica. Sim, Só sim. às vezes pode não entender no produto porque é que aquilo encaixa assim, ou porque é que até levaram por aquele tipo de arquitetura, mesmo se nós só quisermos estar nos argumentos técnicos, e não Uhum. foram por outra qualquer arquitetura. E isso é o que gera as perguntas. O porquê? Sim. Porquê que está Agora, assim? Porquê agora que diz-me uma fomos por este coisa, caminho? exatamente, agora diz-me uma coisa, tu que lideras equipas, eh, estamos aqui a falar, vamos fazer refactor de um código, estamos a tratar, o que é que se diz àquela pessoa que vai levantar e dizer assim: "Vamos fazer isto tudo de novo, apaga tudo e faz de novo"? O que é que diz a essa pessoa? Dizemos, primeiro questionamos porque é que está a avançar com esse tipo de Ah, proposta, és muito ok? formal. Porque não, E não, não mandar tem dar que uma ser, volta. ok. Ou faz nos teus tempos livres. Não, não, porque não, de maneira alguma podemos admitir que Que às vezes não é nunca necessário. devemos fazer um completo refactor do código legacy, ok? Claro. E a InfraSpeak, a empresa que trabalho, passamos por esse refactor, ok? Nós passamos por esse processo em que efetivamente temos um código legacy, código, lá está, muita pouca documentação para além do conhecimento de algumas pessoas, coverage praticamente inexistente, ok? De testes, os testes eram manuais, existiam testes, mas eram manuais, não havia testes automatizados, portanto, a gente modificava coisas, tinha que testar um conjunto, os chamados Golden Paths, e se calhar depois isso pode ser uma dica para outra, o que é que são Golden Paths, isso pode ser outro conteúdo paralelo a isto, mas para garantir que pelo menos a funcionalidade core, mesmo que tudo corra mal, todo o resto corra mal, os nossos clientes têm que conseguir fazer o trabalho para o qual a InfraSpeak existe. Uhum. Okay? Portanto, mas era muito manual, era muito pesado. Um, e nós passamos por esse processo. E nunca podemos dizer que não vamos fazer refactor. Portanto, a primeira pergunta é: quais são os argumentos para que precisas disso? Okay? Como é que podemos fazer para minimizar o refactor? E esse tipo de refactor tão bruto, não é? Que é, vamos parar, literalmente não é o apagar, é parar o desenvolvimento, fazer freeze ao desenvolvimento atual e começar algo novo. É Uhum. que durante nesse processo, na minha experiência, e tenho a certeza que muitas pessoas estejam-nos a ouvir em casa, sintam ou tenham passado pelo mesmo, existe uma grande probabilidade de se perder algum conhecimento ou algum conhecimento não estar ali tão explícito e temos depois bugs, problemas de funcionalidades em falta, porque alguém já estava a contar que funcionasse de uma forma e Uhum. aquilo por alguma razão já não está a funcionar dessa mesma forma e acontece as breaking changes e uma carrada de bugs. Por isso é que para evitarmos chegar a esse ponto, ok, convém a gente Sim. assegurar que pá, vamos guardando as informações relevantes para que daqui a 6 meses, 12 meses, quando tivermos que voltar ou quando alguém novo tiver que mexer aqui, saiba o que Sim. Então, como foi para feito e a partir daqui consiga fazer mais. ok. Então, para concluirmos a dica desta semana, daquilo que eu percebi, há aqui quase 2 dicas dentro de uma. A primeira dica é Uhum. ver o vídeo da semana anterior sobre documentação, Claramente. e a segunda dica é testes. Sim. É um Sim, bocadinho testes. testes, É mais do tentar tipo, antes de é o pegar processo todo. antes de fazer refactoring, vê primeiro os testes que tens neste momento, se é necessário, aprofundar os testes que tens neste momento antes de fazer refactoring. Ok, quando tiveres um nível de conforto, passa É para a isso sim. execução e altera o teu código de acordo com as novas necessidades. É isso que estamos aqui a falar no vídeo de hoje. Exatamente. Podemos até terminar com uma analogia que muitas pessoas vai ficar fácil até de entender se somar disto tudo. Se nós formos ao médico, nós não vamos literalmente para a sala de operações em que vamos receber uma cirurgia exploratória.
raramente vão de fazer isso, a não ser que efetivamente não saibam o que é que se está a passar, mas saibam que há Se for alguma uma coisa mal urgência, é feita. os chamados E é hotfix. muito na parte do refactor. Exatamente. Exatamente. E isso aplica-se muito. É uma analogia que eu gosto de usar para refactors, porque primeiro o que é que vai acontecer? Vamos levar com uma bateria de testes. Claro. Okay? Testes ao sangue, testes a isto, testes aquilo, testes aquilo outro, e com assim que o teu médico esteja contextualizado, o suficientemente contextualizado, vai tirar alguns prognósticos. Não é? Vai olhar, olha, parece-me que é este o problema. E começa a intervir. Às vezes a intervenção não resulta, gera bugs, ou não é suficiente. E então, mas é mais um contexto. E o que é que acontece? Vamos ter uma ficha médica que demonstra para o próximo médico pegar na tua situação ou consultar na tua situação, tenha o contexto suficiente. Ok? Porque lá está, no lado deles têm vidas em mãos. Não quer dizer que Exatamente. nós, programadores, também não tenhamos vidas em mãos, porque já existem áreas da programação que, se falham catastroficamente. Não, exatamente. E cada vez mais Percebes? a E parte, devemos ter este tipo de abordagens. a E parte devemos ter da este tipo de informática cuidado. está assente em muita coisa essencial para a vida humana, não é? Cada vez mais a tendência tem sido essa. Pronto, eu quero deixar mais uma dica. Portanto, este vídeo hoje está cheio de dicas. A dica que eu queria deixar-te é que subscrevas ao canal, coloques gosto neste vídeo, que ponhas algum comentário. Se tiveres aqui alguma dúvida, tanto eu ou o Postiga vamos tentar responder e ajudar-te. Se não, poderemos talvez fazer um vídeo para esclarecer essa dúvida. Portanto, esta também é a dica que eu te deixo. Obrigado, Postiga, pela tua Nada, disponibilidade foi um prazer. por mais uma semana, e quanto a nós, encontramos-nos num próximo vídeo.